Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da SAM. Hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o nosso fluxo de documentação dentro da cirurgia ortognática. Meu nome é Maurício Demétrio, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e radiologista. Então, para você que está chegando aqui a primeira vez no canal da SAM, já ativa o sininho, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar um pouco do nosso conteúdo. A gente vai estar sempre falando sobre cirurgia ortognática, sobre ortodontia. Tem outros temas também no canal que envolvem a harmonização orofacial, disfunção articular, trauma de face, etc. Então, para você que é da área da odontologia, é um canal muito interessante. Bom, vamos lá. Falando sobre o fluxo de documentação, partindo do preceito de que o paciente ele está pronto para operar e a gente vai solicitar a documentação, a gente quer chegar no planejamento cirúrgico. Então, a gente vai pedir todas as documentações. Eu vou dividir essa aula em dois pontos. Que é a tomografia de face, e o 2, que vai ser os escaneamentos e as fotos. Agora, nessa primeira aula, vamos focar mais na tomografia e explicar todos esses dados e como a gente precisa dessa tomografia para aquisição dentro do planejamento virtual. Então, falando um pouquinho da nossa empresa, eu tenho uma empresa de planejamento virtual, que é a PSP. A gente fornece esse serviço, mas isso é aplicado para qualquer pessoa que faz por conta própria, de maneira individual, solicita. Enfim, é a forma como você precisa do exame tomográfico para que o planejamento virtual possa seguir em frente. Então, basicamente, essas são as coisas que a gente precisa para fazer um planejamento virtual dentro da cirurgia ortognática: a tomografia do crânio do paciente, os STLs e as fotografias. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que são esses STLs, São os escaneamentos. E a nossa tomografia, ela tem alguns parâmetros que precisam ser seguidos. Ela tem que ser atualizada e precisa, isso é muito importante. Eu vejo muita falha, às vezes, na pessoa solicitar uma tomografia, aí tempos depois ele solicita o escaneamento, e aí tempos depois ele vai montar o paciente, para tempos depois ele imprimir, e nisso você perde, o ortodontista movimenta os dentes e aquele guia não encaixa mais, tá? Detalhe importante: os voxels, eles precisam estar ali em uma margem fina. O que são os voxels? Da mesma forma que quando você tira uma foto, você tem os pixels da imagem, a gente tem os voxels nas imagens tridimensionais. São análises volumétricas, é como se fosse um pixel volumétrico. E aí, esses voxels, eles precisam estar em torno de 0,3, 0,5 para que você possa ter um grau de precisão boa na sua tomografia. O movimento do paciente durante a aquisição das imagens ele tem que ser evitado, para que ele precisa ficar parado durante a aquisição do exame, tá? E a gente vai seguir com algumas outras considerações, como field of view, campo de interesse do paciente, da área em que a gente está pesquisando, da face, que tem que ser do iode até o couro cabeludo. Vamos passar por tudo isso. Existem dois tipos de tomografia: a tomografia médica e a tomografia tipo cone beam, que é que a gente mais é acostumado dentro da odontologia, que estão em todos os centros radiológicos. As duas são válidas, tá? O que a gente percebe? Tem a maneira como o paciente faz o exame, ela influencia. Então, por exemplo, a tomografia cone beam, o paciente ele faz em pé, e para a posição natural de cabeça isso acaba sendo mais fácil de regular, mas existem outras saídas dentro do software que a gente consegue correlacionar e fazer isso dentro da tomografia médica. Então, é um fator que vai depender muito de gosto de cada um. E na tomografia médica, o paciente ele faz deitado. Então, para análise de via aérea, às vezes é melhor, porque é como o paciente dorme, se o paciente tiver síndrome da apneia obstrutiva do sono. Mas, de uma maneira geral, as duas tomografias elas são válidas, para a gente fazer o nosso planejamento cirúrgico virtual. Bom, tendo a tomografia, eu coloco esses 5 pontos como pontos chaves que a gente precisa ter controle durante o nosso exame tomográfico. O primeiro deles: cortes com espessura menor do que 1 milímetro. O ideal é que seja ali em torno de 0,3, 0,5 milímetros os cortes tomográficos. Por quê? Bom, aqui vocês conseguem ver duas tomografias, tá? Essa primeira tomografia de cima, como vocês podem ver, a segmentação do crânio ela vai ser muito pobre, porque os cortes estão muito espaçados. Então a qualidade da imagem ela cai muito. O programa ele tem que imaginar qual vai ser a distância em que a próxima camada ela vai entrar, porque elas estão muito distantes. Diferente
dessa outra tomografia aqui, que já foi feita com cortes de espessura menor. Então, os cortes estão muito justapostos, fica muito mais fácil o programa reconhecer e segmentar o crânio com uma qualidade muito melhor. Então, essa aqui é a diferença que a gente tem num crânio bem segmentado, com uma tomografia adequada, e uma tomografia com cortes muito espaçados e a segmentação que a gente obtém. Um outro detalhe muito importante na aquisição das tomografias é sobre o FOV, que é o Field of View, campo de visão, incluindo o máximo de estruturas para que a gente possa planejar. Por que isso é tão importante? Acompanhem comigo aqui. Que a gente tem a mesma tomografia em duas situações diferentes. A maior, a gente visualiza que tem muito mais estrutura, e a menor está com o pogônio cortado, está com o terço médio ali cortado, a gente não consegue visualizar o naso. Então, algumas análises faciais precisam de estruturas distantes do local de interesse, que é o complexo maxilomandibular. Então, a gente ter as estruturas pertinentes e presentes dentro do nosso planejamento vai facilitar muito, né, o que a gente quer obter. Então, como vocês podem ver, nessa tomografia, eu consigo visualizar todo o movimento que vai ser realizado durante a cirurgia ortognática, lateralização. Se eu quero ver alguma simetria facial, eu consigo visualizar ela da maneira adequada, o contorno facial, diferente de uma tomografia como essa aqui, que eu não consigo visualizar onde está o pogônio, não consigo visualizar onde está o násio, e a tomografia cortada, ela não me permite planejamento da maneira adequada. Então, aqui numa vista de perfil, vocês conseguem ver que a gente não consegue medir a altura facial, não consegue ter noção dos terços da face, então o nosso planejamento virtual ele vai ficar prejudicado por um exame ruim. Outro detalhe extremamente importante nas tomografias. Sempre que possível, a gente vai fazer essas tomografias sem posicionador, que é uma coisa comum, principalmente nas radiologias odontológicas. Querer colocar aquele posicionador na testa, mentoneira, né? Tem que evitar isso de toda e qualquer maneira. Por quê? Porque isso vai distorcer os tecidos moles que estão envolvidos no nosso planejamento. A gente precisa se livrar disso, isso é um viés muito grande. Então aqui um exemplo de uma tomografia com um suporte na cabeça. Aqui o colete de chumbo atrapalhando um pouco os tecidos moles. Aqui numa vista de perfil, mesmo paciente. Aqui a mentoneira, que faz uma força muito grande aqui, fazendo com que o paciente cele o lábio e distorça totalmente os tecidos aqui da região mentoniana. Mais comumente, após a pandemia, a questão da máscara, que a gente consegue remover no volume, mas ela gera uma alteração. A ponta do nariz fica apontando para baixo, o paciente, na maioria das vezes, tende a selar o lábio, o queixo fica comprimido aqui na região do mentón. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração para que possa ter o exame da melhor maneira possível. Outro detalhe é sobre o paciente fazer com a boca ligeiramente aberta. O ideal é que você faça um jig, levando o paciente em relação cêntrica, principalmente os pacientes classe 2 com dual bite, né, que tem aquela mordida que você não sabe muito bem onde encaixa. Esse paciente ele precisa você colocar um jig, manipular ele em relação cêntrica para que ele possa fazer com os dentes ligeiramente separados. Principalmente quem tem muita restauração mais antiga, de metálicas e tudo mais, porque isso acaba atrapalhando um pouquinho a sobreposição dos modelos, dos escaneamentos, dos STLs, que a gente vai falar no segundo momento, dentro dessa tomografia lá no ambiente virtual. Então isso é muito, muito importante. Se vocês puderem fazer um jig toda vez que forem tomografar o paciente, colocando em cêntrica, o paciente vai para o centro radiológico com esse jig, ótimo, é a melhor maneira de ser feito. Que aí você evita essa sobreposição dentária. O paciente vai fazer um cônjuge na fossa, mas com a boca ligeiramente aberta. Por último, aqui dentro da parte tomográfica, a gente tem a nossa posição de cabeça, que é um fator extremamente importante. Sabe que a tomografia ela precisa ser posicionada nos 3 eixos, igual um avião: pitch, yaw e roll. A gente tem a alteração tridimensional da cabeça nos 3 eixos. E isso influencia diretamente a maneira como a gente vai planejar nosso paciente. Se ele está com a cabeça mais elevada, o queixo está mais à frente do que os parâmetros que a gente utiliza. Então a gente precisa controlar esse posicionamento de cabeça. A primeira pessoa que tentou controlar isso foi o Shaw e o Gateno através de um artifício que eles chamam de giroscópio. É um dispositivo que eles geraram com vários marcadores fiduciais
nas quais ele alinhava a posição da oclusão com a posição do crânio, com a posição que ele obtinha do paciente clinicamente através do uso do giroscópio. Mas existiram alguns viés no estudo deles, que foi distorção de tecidos moles, o peso que isso fazia na cabeça do paciente, para que você pudesse posicionar ele de perfil de uma maneira adequada. Então, acabou não sendo um dispositivo que veio muito em voga para a utilização, certo? Uma maneira mais fácil, né, que é do protocolo Charlotte, eu vou botar mais para frente depois como vocês podem fazer, é a utilização de marcadores fiduciais. Pega um laser, vai projetar na face do paciente e você vai lá marcar alguns pontinhos, inicialmente de caneta, depois você marca com cola os dispositivos ou marcadores fiduciais. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma fita de chumbo, que acaba sendo mais fácil, a gente pega daqueles filmes periapicais e cola no paciente. Aqui é o marcador oficial, o Shermark, que aqui para o Brasil ele é um pouco mais difícil de comprar, mas uma alternativa interessante são os marcadores de mamografia, que tem mais ou menos a mesma espessura e funciona da mesma maneira. Então, basicamente, o que você consegue? Você vai ter esses pontos, né, como são marcadores radiopacos, eles vão aparecer lá na tua tomografia e depois, como vocês podem ver nesse vídeo, é muito mais fácil você fazer a sobreposição, porque você vai clicando nos pontos e esse crânio ele vai retificando da melhor maneira possível dentro do que o software entende como sendo paralela e alinha uma à outra. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, o crânio está sendo retificado, alinhado do ponto de vista do pitch, do yaw e do roll, e a cabeça sendo posicionada da melhor maneira possível. Bom, gente, essa é a primeira parte, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente está falando única e exclusivamente só de tomografia, e nessa segunda aula que eu vou colocar para vocês, a gente vai dar uma ênfase maior para a parte de fotografia, alguns dispositivos de scan e escaneamento intraoral, digitalização de modelos, beleza? Sigam a gente aqui no canal e acompanhem as novidades.